Olá, caríssimos, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos, estamos na 8ª lição da Escola Bíblica Dominical. O quinto sinal, Jesus anda sobre o mar, o texto áureo da nossa lição. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar. Aproximaram-se do barco e temeram, pois ele lhes disse, sou eu, não temais. João capítulo 6, verso 19 ao 20. O resumo dessa lição, os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram impotentes. Olha para você ver que prerrogativa interessante. Foi naquelas circunstâncias que Jesus se revelou a eles. Esta lição tem pelo menos 3 objetivos: apresentar o quinto sinal narrado no Evangelho de João, Jesus anda sobre as águas, compreender o processo da revelação de Jesus segundo João e saber como se deu o treinamento dos 12 apóstolos. Caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Daniel Ramos e quero te convidar a se inscrever no nosso canal, vai ser uma bênção, eu tenho certeza que você será muito abençoado. O texto bíblico da nossa lição está em João, capítulo 6, verso 16 até o 21. Eu não vou ler o texto na revista, mas na Bíblia Nova Almeida atualizada, porque eu acho que o texto é mais limpo. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando no barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começou a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximaram-se do barco e ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse, sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Este é o texto da nossa lição de Escola Bíblica Dominical. O autor aqui vai trabalhar pelo menos 3 coisas. O mar se levantou, como um ponto de partida da sua prerrogativa, o processo da revelação de Jesus, e ele vai concluir ensinando-nos a respeito do treinamento dos 12. Eu penso que tem muita coisa boa aqui nessa prerrogativa, ok? Vamos começar a nossa lição de Escola Bíblica Dominical, pegar essa marca-texto, a caneta, para a gente grifar, fichar, fazer essas coisaiadas que a gente, que é estudante, adora fazer com os nossos textos, ok? Dentre os propósitos de Cristo em seu ministério estava o treinamento dos discípulos. Isso acontecia através da criação de oportunidades que gerassem experiências de fé. Nessa lição, nós vamos refletir a esse respeito, considerando inclusive como é importante que que reconheçamos a nossa fragilidade diante do poder de Deus, que não se encontra quaisquer limites nem mesmo barreiras. Aqui ele entra numa pegada bem espiritualizada, né? Aliás, o propósito de Jesus em nós é um propósito espiritualizante, né? É verdade que a gente vive toda uma dimensão existencial, mas tudo parte do pressuposto da espiritualidade. Na sequência do estudo dos sinais selecionados por João, esse se destaca como mais uma contundente demonstração de sua divindade. Ele fala aqui de selecionados por João, porque na época onde foi compilado ou redigido o texto do Evangelho de João, os autores acreditam que João tinha à sua disposição uma espécie de livrinho de sinais. Sinais que ele selecionou para o seu propósito. Vê se vocês percebem. Aí acontece o quê? Jesus andando sobre as águas mostra seu poder como Criador, com absoluto controle sobre todas as coisas,
incluindo a criação e os seus fenômenos, como uma tempestade em alto mar. Por isso podemos ter segurança nele em meio aos maiores perigos da nossa vida. É isso. Ele nos ensina e ensina que nós devemos começar e terminar nele. O mar se levantou. Vamos tomar partida desse pressuposto. Pela narrativa feita por João, Mateus e também Marcos, entendemos que a travessia do mar da Galileia foi iniciada na tarde do mesmo dia da primeira multiplicação dos pães. De Tiberíades, Jesus ordenou aos discípulos que navegassem para o outro lado, em direção a Cafarnaum, enquanto ele foi orar. Literalmente, Jesus manda os discípulos irem na frente, enquanto ele quer passar momentos a sós em oração. É muito interessante, porque é que a gente começa a ver o primeiro ensino de Jesus. Ele não só participa da oração coletiva, mas tem muita oração individual. Ele tem muita oração individual a ponto de ficar bastante tempo, né, que eles já estão andando na frente e Jesus vem para ao seu encontro, nós diremos assim. A travessia, aliás, deixa eu só abrir um parênteses aqui, vocês percebem que tudo que Jesus ensina ganha autoridade na sua própria vida, a partir do pressuposto de que tudo que ele diz para nós fazermos, quando a gente olha para ele, ele está fazendo aquilo que ele manda fazer. É uma liderança extremamente testemunhal. Vocês façam o que eu faço. Vivam como eu vivo. E não faço o que eu mando e não faço o que eu mando. Entendeu? Essa coisa bem da... Mas enfim, vamos pecar logo no início da aula, não. Vamos prosseguir. A travessia demandava um tempo considerável, principalmente pelas condições primitivas das embarcações. Naquela tarde e noite, os discípulos já haviam navegado. Evidentemente, não havia tecnologia, né? Tudo era braçal, tudo dependia da natureza, como, por exemplo, do vento, enfim. Não tinha tecnologia para correr com barco, né? Uns 25 estádios, o capítulo 6, verso 19, que na Bíblia Nova Almeida Atualizada já vem traduzido isso aqui para nós. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Né? Bem interessante a gente ter uma linguagem do jeito que a gente pode, pelo menos, compreender o que está sendo escrito, né? As pessoas ficam brigando com essas traduções, mas, não, mas não é isso que está sendo escrito, quilômetro, lá não tem essa palavra, tem a palavra estádio. Sim, meu querido, mas não adianta escrever exatamente como está escrito se aquela palavra do original não tem sentido na minha vida, né? O texto precisa ser trazido da antiguidade para a modernidade. Não tem como eu pensar com a mente antiga, porque eu não sou antigo, eu sou moderno. Eu estou em épocas modernas. E é necessário essas coisas, né? É claro que é bom você ter um texto onde tem uma linguagem mais robusta, né? Onde o tradutor tem a preocupação de escrever exatamente o que está escrito, mas para o uso comum é melhor sim uma linguagem mais moderna. É por isso que eu gosto da Nova Almeida Atualizada. Ela não chega nem a ser uma NVI e nem chega a ser uma revista corrigida. É uma dosada boa ali no meio, que fica bem próximo dos originais, mas com a nossa linguagem moderna. Facilita muito aqui, né? A igreja é comunicadora, irmãos. Ou a gente atualiza a nossa comunicação para que as pessoas venham entender o que nós estamos dizendo, ou a gente não vai conseguir comunicar. Pregar é comunicar, ensinar é comunicar. Né? Ou seja, a igreja do Senhor é comunicadora. E a avó já falava, né? Quem não se comunica, se estrumbica. Fecha aspas. Quando Jesus foi ao encontro dos discípulos, já havia passado das 3 horas da manhã. Mateus registra que já era a 4ª vigília da noite. É bem interessante. Vamos começar a contar? A primeira vigília da noite começa de 18 horas até a meia-noite. Esse intervalo das 18, porque a noite, na verdade, começa às 18 horas, né?
Então, das 18 horas até meia-noite, a primeira vigília. Não, minto. Das 18 horas até as 21 horas, a primeira vigília, né? A segunda vigília seria de 9 à meia-noite, né? De meia-noite até as 3 da manhã, né? Já é a terceira vigília. E eles estão aqui, ó, na quarta vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã. Vê se você parte de 3 em 3, né? Para a gente tentar entender o calendário. E a gente ainda vai dizer que isso é uma aproximação, viu? Isso não é tão matemático, não. Então, eles estariam por volta das 3 às 6 da manhã, que é a hora mais escura. Quem aqui acorda cedo sabe que a madrugada é sempre mais escura antes do dia clarear. É como se a noite escurecesse um pouquinho mais, né? Eu não sei explicar cientificamente por que isso acontece, e nem se acontece em todas as épocas do ano, mas a madrugada é sempre mais escura antes do dia clarear. Portanto, já estavam no mar aproximadamente 12 horas. Ou seja, eles já tinham percorrido de 5 a 6 quilômetros de distância de onde Jesus estava, né, Tiberíades da Galileia, e já estavam velejando há em torno de 12 horas. Os discípulos se viram diante de uma situação frente à qual eram totalmente impotentes. Olha que coisa interessante. Que situação é essa? O Mar da Galileia, por sua grande extensão, ele tinha em torno de 20 quilômetros, e ventos inesperados sujeitava os navegantes às fortes tempestades. Eu penso que sujeitava é uma palavra tão ruim. Gente, quando a CPAD faz, não sei se vocês entendem essas reclamações que eu faço, tem gente que fica com raiva, né? Porque é como se a revista fosse canônica, ela fosse acima da crítica, né? Eu não sei, quando eu penso em fazer uma revista para jovem, eu acho que a linguagem tem que ser a menos robusta possível. Tem que ser uma linguagem jovem. Sujeitava na revista de jovens, né? Sujeitava os navegantes a fortes tempestades. Oh, meu Deus do céu! No caso dos discípulos, João conta que um grande vento assoprava, João 6,18. Conforme Mateus, o barco estava açoitado pelas ondas. Ele está sempre usando a revista corrigida, né? A RC, Almeida Revista Corrigida. Foi daquelas pavorosas circunstâncias que Jesus apareceu, andando no meio do mar. Ou seja, vento soprando, onda levantando, o barco bem no meio do mar, e Jesus aparece no meio da tempestade. O Mestre se revelou como soberano, que mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação, a ponto de andar sobre as águas. Interessante isso aqui. Eu gosto. O Mestre se revelou como soberano, que mesmo diante de qualquer tempestade, jamais perde o controle da situação, a ponto de andar sobre as águas. O quadro é justamente esse, do ponto de vista físico e evidentemente humano. Havia uma tragédia iminente, a instabilidade era reinante. Outra palavra que não tinha que estar aqui, reinante. A gente nunca fala isso, né? O louvor aqui nessa noite foi reinante. Você já viu um jovem falar isso com outro? Por que coloca isso na revista Escola Dominical? Ou seja, o designer da revista, belíssimo, impecável, e nesse trimestre está mais bonito ainda, é jovem, realmente, tem uma pegada toda clean. Mas a linguagem... Até onde é que eu estava, gente? Do ponto de vista divino, contudo, havia plena segurança e estabilidade. Jesus apareceu, soberano, andando sobre as águas. Aqui ele vai trabalhar
agora no ponto que nós vamos entrar aqui agora, justamente quando eles começam a gritar, é um fantasma? Eu não sei se ele vai falar aqui. Se ele não falar por que eles estão dizendo que é um fantasma, eu vou explicar para vocês logo que a gente concluir esse subtópico. A relevância desse sinal se vê na reação dos discípulos quando veem Jesus. Marcos registra que eles pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, lá no Marcos capítulo 6, verso 49. Aliás, quando eu faço menção desta pregação, quando eu vou fazer esta pregação, eu sempre gosto de usar o Marcos 6, 49, que ele tem coisas mais interessantes para a gente colocar. Os outros são mais resumidos, como é o caso, por exemplo, aqui de João, né? É um texto bem resumido. Mas o autor está trabalhando João, então ele pega o contexto na pegada de João. É de se imaginar que os discípulos não cogitassem que Jesus fosse tão poderoso a ponto de andar sobre as águas. Mesmo sendo autor dos milagres que já haviam testemunhado, como poderia não ter afetado aquela impetuosidade das ondas ou qualquer força da natureza? Impetuosidade das ondas. Vamos procurar no dicionário o que significa esse raio dessa palavra. Chega a sair um fedor de naftalina quando a gente fala essas palavras antigas. Impetuosidade. Você já viu que palavra impetuosa? Que pregador impetuoso? Eu nunca vi jovem nenhum falar desse jeito. Nunca vi. Se você viu, por favor, coloca aqui embaixo, porque então é eu que estou desatualizado. É de se imaginar também qual seria a origem da crença que expressava ao imaginarem que seria um fantasma. Isso não tinha relação nenhuma com toda a revelação escriturística já disponível aos judeus. É verdade. Precisamos ter cuidado com todo tipo de crendice. Nossa compreensão das realidades espirituais deve ter sempre uma fonte única, assegura a palavra de Deus. Ele falou que não é, mas não falou o que é. Vou contar para vocês por que eles gritaram que era um fantasma. Naquela época, no contexto ali dos discípulos de Jesus, que está acontecendo quando eu estou falando é o contexto histórico, né? Aquele contexto, havia-se uma espécie de crendice, não crendice no sentido de doutrina, crendice folclórica. Deixa eu usar essa palavra, porque eu sou brasileiro, então nós só vamos poder comunicar a partir da nossa tradição. Havia uma crendice folclórica de que os barcos que afundavam e os velejadores os navegantes que morriam afogados, voltavam para assombrar as pessoas. Isso era tipo as almas sarapantosas que mineiro conta aqui no interior de Minas, folclore. E aí vai contando os causos e vai contando. Quem aqui nunca sentou na roda de uma fogueira com a avó, com a bisavó, e a avó foi contando aqueles casos que você mal conseguia dormir depois? E isso vai sendo contado e contado e contado e contado. Então nessa época tinha isso. Tinha essa crendice, não mistura crendice com doutrina judaica. Não fazia não parte da tradição judaica, dos ensinamentos, era crendice mesmo. Acreditava-se assim. E por ser um lugar de velejar, tinha pessoas de outros lugares, né? E por aí você vai. Mas enfim, aí quando eles vão gritar dizendo que é um fantasma, eles estão de acordo com essa crendice. É alguém que morreu afogado aqui no mar e agora está voltando para nos assombrar. É isso que está acontecendo. E, infelizmente, o autor não coloca para nós. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, o processo da revelação de Jesus. Aqui ele vai trabalhar pelo menos 3 coisas. A fala de Jesus, sou eu, não temais. Depois ele vai trabalhar medo e dúvida, que é uma coisa muito interessante, Todo mundo que faz uma caminhada de fé, uma hora vai fazer a caminhada de dúvida. E também o perigo da apostasia. Vamos caminhar então? Amados e amadas, quando os discípulos assustados e com medo pensaram estar diante de um fantasma, Jesus se identificou. Sou eu, não temais, Mas Jesus lhes disse, o verso 20 aqui do capítulo 6 da Nova Almeida, sou eu, não tenha medo.
né? Não temais e não tenha medo. Essas conjugações também precisam ser atualizadas. Não estou dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada, não, viu, irmãos? É a linguagem. A linguagem, sim. A Bíblia é e para sempre será, porque a palavra de Deus é eterna. Ponto. Isso não se discute. Aliás, para quem está acompanhando a guerra na Ucrânia, você vê como é que a palavra é. Tem um texto lá de Eclesiastes que vai dizer, né? O sábio busca a sabedoria e o diálogo, mas o ímpio busca as armas e a guerra, e por um só momento destrói a tudo. É muito interessante isso, né? Provérbios. Como a palavra do Senhor é atual, né? Mas enfim, fecha aspas. João relata o momento em que o receberam no barco, mas Mateus dá uma informação precedente. Pedro manifestou dúvidas se realmente era Jesus. Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Mateus capítulo 14, verso 28. Jesus o chama e ele, descendo do barco, começa a andar sobre as águas. Sentindo o vento forte, teve medo e começa a afundar. Clama por Jesus, que lhe estende a mão e o segura. É tão interessante que a oração dele é: Senhor, socorre-nos. Ele está olhando para Jesus, ele consegue andar sobre a água. Ele para de olhar para Jesus e olha para o vento, ele afunda. É tão interessante as lições aqui, né? E aí ele vai dizer o quê? Quando ele começa a afundar, ele diz: Senhor, socorre-nos. E a Bíblia vai dizer que Jesus que vai até ele, Jesus que estende a mão para ele, é tudo Jesus que faz. Jesus que vem até nós, queridos. Nunca nós que vamos até Jesus. Jesus abordou os discípulos com uma palavra de ânimo diante do pavor que enfrentavam. Pedro pôs em dúvida sua identidade e pediu uma prova exclusiva, de ordem pessoal. Foi censurado por sua incredulidade. Aprendemos com isso que o reconhecimento das nossas fragilidades encontra conforto em Deus. Ele é o nosso socorro, bem presente na angústia. Salmo 46, 1. O que não devemos fazer é duvidar da sua palavra, como fez Pedro. Será que Pedro duvidou da palavra do Senhor? Né? A palavra diz que ele parou de olhar para Jesus e olhou para o vento. Não tem aqui a dúvida, né? Apesar de que Jesus vira para ele e diz, né? Homem de pouca fé, por que duvidastes? Talvez nesse ponto sim. Mas a dúvida de Pedro é mais do que uma coisa interna, então. Então, a dúvida dele é um comportamento. Olha que coisa interessante. A fé é um comportamento. Como a dúvida é antagônica à fé, logo ela também é um comportamento. Olhar para Jesus é ter fé. Deixar de olhar para Jesus ali na cena e olhar para qualquer coisa que esteja na cena, quando Jesus está presente, é dúvida. É interessante isso. É interessante. E a dúvida, consequentemente, gera idolatria, porque eu começo a dar atenção àquilo que não tem a devida atenção no caso de Jesus estar presente, né? Jesus está na cena e você olha para outra coisa e não para ele. Logo você está colocando outra coisa no lugar de Jesus diante da sua primazia visual, né? Uma primazia visual. É interessante. Olha eu usando palavras robustas também. Vamos ver um pouquinho do o perigo, né, da apostasia que ele vai trabalhar aqui. E eu tô doido para ver esse negócio do treinamento dos 12 apóstolos que ele vai mexer. As escrituras e a história nos mostram exemplos de pessoas que exigiram provas da existência de Deus e do seu poder, não como fruto da necessidade de conhecê-lo, mas como expressão de resistente incredulidade e orgulho. Uma das fases da tentação de Cristo foi quando o diabo o instou para que se lançasse do pináculo do templo, exigindo que o Pai ordenasse aos anjos que o livrasse. Mateus 4,6. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4,7. Pela minha cara você já sabe. Vamos passar para o próximo tópico. Né? Não entendi nada. Para mim,
Esse ponto 3 aqui, vocês entenderam? Porque se você entendeu, por favor, me ensina. Você coloca aqui embaixo para mim, por favor. Você me ajuda? Porque eu não entendi nada. Não entendi o que bulufas esse negócio tem a ver com o assunto que a gente está trabalhando aqui. Mas enfim. Vamos para o tópico terceiro, treinamento dos 12 apóstolos. Mateus e Lucas trazem informações complementares das circunstâncias do sinal em estudo. Mateus diz que Jesus ordenou que os discípulos entrassem no barco e parassem ou passassem para outra banda do mar, enquanto despedia a multidão. Mateus 14, 22. Marcos usa essa expressão que revela mais incisividade. Gente, pelo amor de Deus. Alguém tem um dicionário aí que pode me ajudar? O que significa incisividade? Você já viu alguém falar com isso? Eu vou pedir aquela menina incisivamente para namorar. Você já viu jovem falar isso? Por que é que essas palavras vêm na revista de jovens? Não é uma proposta de jovem? Para que esse tipo de palavra numa revista de jovens? Incisivamente. Se é para usar esse tipo de palavra, por que eu tenho uma revista de jovens e uma revista de adultos? Por que não é tudo adulto? Ai, que preguiça. Marcos usa essa expressão que revela mais incisivamente. Jesus obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Marcos 6,45, como se eles não quisessem ir, quisessem ficar com Jesus. Bom, mas isso é dar a entender que, e eu tenho muito medo dessas coisas, irmãos, dar a entender que, é dar a entender que surge um monte de hermenêutica errada, complicada, heresia. Não, porque o texto dá a entender que, por favor, se a gente começar com esse negócio de dá para entender que, a gente vai virar qualquer coisa, menos igreja. Isso mostra que o propósito do mestre, só para concluir, desculpa, fica com o que a palavra disse. Se a palavra disse, nós vamos dizer. Se a palavra não disse, nós não vamos dizer. Para que esse negócio de entender que, pelo amor de Deus, é aqui que está a mãe de todas as heresias. Isso mostra que o propósito do mestre era que os discípulos atravessassem sozinhos o mar da Galileia. Tanto Mateus quanto Marcos dizem que depois que despedir a multidão, Jesus subiu ao monte para orar. E daí? Enquanto isso, os discípulos estavam no meio do mar com o barco açoitado pelas ondas. Então quer dizer que Jesus colocou todo mundo em perigo para que depois ele fosse lá se exibir. Eu cheguei, viu, gente? Vou parar com esse vento. Para os discípulos, vamos continuar. Eu estou tentando me controlar. Juro para vocês que eu estou tentando disciplinar minha língua. Para os discípulos, o cenário era único e desolador. Estavam enfrentando uma grande tempestade. Não são poucos os momentos em que vivemos experiências como esta. Nada há de animador em nosso horizonte. Nossa perspectiva se torna absolutamente negativa. Devemos permanecer firmes, conservando a fé. É interessante. Salvou aqui essa entrada porque foi uma tragédia. Compreender ou obedecer? Olha o que ele vai trabalhar aqui com a gente. Vamos ver? Eu particularmente estou gostando muito dessa lição. Mas aqui o pastor Silas Queiroz ele deu uma escorregada nessa aqui especificamente, né? Nós estamos trabalhando a lição 8. Nessa aqui, né? Dá uma escorregada. Mas enfim, no todo é muito bom. Eu particularmente gostei muito, sabe? É uma proposta extremamente relevante. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Talvez o evangelho que eu mais aprecio é o teólogo, né, gente? É o príncipe dos teólogos. Ninguém teologiza como João, né? Dentre os evangelistas, não, né? Mas, enfim.
Em nosso relacionamento com Deus, aqui ele vai trabalhar a temática compreender, obedecer, lembra, né? Em nosso relacionamento com Deus, sempre devemos prevalecer a obediência, a despeito da nossa incompreensão. Os discípulos estavam sob ordem expressa de Jesus. Não estava agindo por vontade própria, mas isso não os isentou de enfrentar tão grande tempestade. Isso nos leva a refletir sobre a necessidade de sempre obedecer ao nosso Senhor e fazer a sua vontade. Saul imaginou que poderia agradar a Deus fazendo a sua própria vontade. Na guerra contra Amaleque, a ordem de Deus era que ferisse a todos e não poupassem nada, inclusive os animais. Isso é um contexto que ele está recortando de 1 Samuel 15, do 1 ao 3. O jovem rei decidiu poupar parte das ovelhas, vacas e cordeiros, lá no verso 9 desse mesmo capítulo. O argumento era oferecê-los a Deus em holocausto, versos 20 e 21. É interessante, né, gente? A gente tenta fazer uma coisa que acha que vai agradar a Deus, é exatamente aquele que está desagradando. Você falou, mata tudo, gente e bicho, não fica ninguém. Não, eu vou separar uns bichos aqui para glorificar a Deus. Mas ele acabou de falar que é para matar tudo. Samuel o repreendeu por isso. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, em que se obedeça à palavra do Senhor? Ou seja, ele prefere desobedecer para sacrificar de que obedecer voluntariamente o que Deus diz. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, é o verso 22 deste mesmo capítulo, o 15 de 1 Samuel. A rejeição da palavra de Deus feita por Saul foi considerada como rebelião e por isso lhe custou muito caro. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, verso 23. Eu fiquei curioso como é que fica aqui na Bíblia Nova Almeida. 1 Samuel, que é o primeiro, já até achei, 1 Samuel 15, desculpa, né? Achar a Bíblia rápido, meu filho. Fui ovelha do pastor Anselmo, meu filho. O pastor Anselmo não ficava esperando a gente toda a vida achar a Bíblia, não. Você tinha que achar rápido. Deixa eu ver aqui, 1 Samuel, capítulo 15, só para a gente dar uma pincelada, porque é interessante. Do verso 1 ao 3. Samuel disse a Saul: foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que ele fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens e mulheres, meninos e crianças, de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. É isso que o Senhor mandou. Aí ele vai dizer aqui no verso 22, né? O 20 e 21. Vamos lá, no 20 e 21. Quando ele decide por conta própria, não, vou separar alguma coisinha aqui para o Senhor. Né? Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas, mas o povo pegou do despojo das ovelhas e bois o melhor que estava destinado à destruição para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Aí o 22 que ele frisa aqui para nós. Porém, Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Nossa, que tradução ótima, gente. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura dos camelos. Camelo não, gente, carneiros, perdão. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar.
porque você ter rejeitado. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. É interessante. É muito interessante. Mas enfim, vamos continuar o texto aqui. É só para a gente dar uma clareada, né? É interessante. Porque o autor, se não me engano, ele está usando Almeida Revista Corrigida. E é bom a gente ir atualizando. Eu comprei não, eu ganhei. Desculpa, né? Aqui, ó. Almeida, Nova Almeida atualizada, só que para anotar. Aí tem esses espaços aqui maravilhosos, olha, pra gente anotar as coisas. Olha que beleza. Isso aqui, ó, tá novinha ainda. Nem sei se dá para vocês verem. Deixa eu ver se tá conseguindo isso aqui. Aí já comecei até a anotar umas coisas. Você anota, você pinta, você faz a sua Bíblia ficar aqui a sua cara. Por exemplo, já comecei a fazer umas anotações. Eu peguei ela semana passada. É gostoso. Isso é tão gostoso. As pessoas falam assim, não, mas você está fazendo isso. Até as abinhas que tem aqui do lado, vocês viram aqui, ó. Eu coloquei em ordem dos grupos, né? Pentateuco, históricos, profetas, profetas menores, evangelhos, né? Paulo. Aí eu comecei a fazer umas poucas anotações aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui na frente. Aqui também eu fiz as anotações, só para vocês dar uma... Legal, como é que fica, olha. Pô, gente, eu amo Bíblia e essa experiência, porque tá na moda, né? Ah, lá vem o secomodismo. Tá na moda a gente ficar escrevendo, riscando. E eu sempre quis fazer isso, mas pouco tempo que eu comecei a riscar a minha pentecostal, que sempre foi minha Bíblia, né, padrão, a pentecostal, que é uma Bíblia muito boa, eu gosto muito, publicada pela CPAD. Só que lá não tinha espaço para você escrever o que você queria escrever. Às vezes o pastor está lhe ensinando tanta coisa boa. Eu tinha que abrir um documento lá no Google, coisa, e as pessoas achavam até que eu estava digitando no WhatsApp enquanto o pastor estava pregando. Mas na verdade eu estava anotando a pregação. Isso quando tinha que levar um papelzinho, ficava ali anotando, e aquela caixa de papel que está ali atrás, cheia de anotação de pregação dos meus pastores que eu ouvi, que eu adoro anotar. Eu penso que a gente aprende muito mais quando você faz anotações também. É claro que nem todo culto dá para você anotar, né? Porque a graça do Senhor desce, meu filho, você tem que entrar no mover. Mas enfim, é isso aí. Só para compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência, eu gosto. Se você quiser adquirir uma também, a minha eu ganhei de uma amigona minha, uma aluna que virou amiga, né? Aí estamos aqui. Já vou personalizar ela todinha. Enfim, vamos continuar. Onde é que eu estava aqui? Estava no pecado de rejeição à palavra do Senhor, né? A rebelião. Agora ele vai trabalhar retomando a questão da fé e confiança. Nosso relacionamento com Deus precisa estar fundamentado na fé e na confiança nele. Considerando todos os seus atributos, sem fé é impossível agradar a Deus. É um clássico texto de Hebreus capítulo 11, verso 6. Não, eu não vou ler na Nova Almeida atualizada. Não vou. Vamos continuar. No contexto dessa afirmativa, temos o exemplo de homens e mulheres que confiaram em Deus sem qualquer experiência, ou sem qualquer exigência, né? Perdão, eu troquei as palavras. No contexto dessa afirmativa, temos o exemplo de mulheres e homens que confiaram em Deus sem qualquer exigência ou sem informação que lhe desse segurança. O próprio caso de Abraão. Se surgisse um Abraão aqui, de um Deus invisível que fala com ele, com certeza alguém o acusaria de esquizofrenismo, né? Vamos continuar aqui. O exemplo mais eloquente é o de Abraão, que, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, 8. Abraão foi provado diversas vezes, culminando com uma oferta de Isaque. O patriarca obedeceu e ofereceu o próprio filho, considerando que Deus era poderoso até dos mortos ressuscitar. É o verso 18 do contexto.
Essa entrega revelou sua profunda confiança no Todo-Poderoso. Gênesis 22:12. Deus sempre pede de nós renúncias e entregas envolvendo diversas áreas em nossa vida. Confiar nele e nos entregar é sempre o melhor. A abnegação faz parte da essência da vida cristã. Mateus, verso 16, 24 ao 28, Lucas 9, 23 ao 26. É isso. Bom, eu tenho uma pregação a respeito de Jesus andando sobre o mar, onde eu trabalho exatamente o texto, um devocional que eu faço aqui no canal. Eu vou colocar o link aqui para vocês, ok? Ele vai concluir dizendo: servimos a Deus, que é gracioso e cheio de misericórdia. Sempre quer se relacionar conosco. Para isso, precisamos ter fé. As mesmas tempestades que expõem nossas fraquezas e o nosso medo servem para nos aproximar de Jesus e nos fazer conhecê-lo melhor. Precisamos buscá-lo mais e mais, numa atitude de profunda humildade, reconhecer nossas limitações. Com ele, chegaremos à terra firme. É uma lição interessante, eu gostei. Gostei muito. Deus abençoe vocês. Qualquer informação adicional ou correção de um equívoco meu, tenha liberdade de colocar aqui embaixo do vídeo. Eu faço questão de ler e dialogar, tá bom? Deus abençoe vocês. Deixa de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado.